mais uma vez, né, mais uma sessão aqui, eu respondendo o Anki. Vamos fazer uma sessão de novo de 25 minutos ou algo nesse sentido. Já coloquei aqui ela para rolar e bora lá. Agora as perguntas repetem também, né? Paciente 23 anos, atendida na UBS, refere parto domiciliar de recém-nascido de 3 quilos a 6 meses. Após o nascimento, a paciente apresentou um sangramento genital intenso e foi encaminhada para o PS. Foi constatado choque hemorrágico e a paciente foi tratada com 3 concentrados de hemácia e curetagem uterina por restos placentários. Recuperou-se bem dessas intercorrências e recebeu alta, na ocasião sem medicamentos. Então ela estava ótima. Não amamentou por falta de leite. Vamos lá. Então, ela deixou de amamentar a criança e, por algum motivo, ela não tem leite. Procura atendimento médico, pois não apresentou menstruação desde o parto. Refere cansaço para atividades diárias, dificuldade para perder peso. Exame físico, frequência cardíaca de 82, PA 110 por 70, frequência respiratória de 10, muito baixa, e IMC de 30. Ausculta pulmonar cardíaca normais, palpação de tireoide normal, abdômen normal, mamas flácidas, simétricas, palpação fibroglandular sem leite e expressão, genitais externos com discreta rotura perineal, genitais internos com observação de colo epitelizado e conteúdo vaginal habitual, toque vaginal com útero móvel, anteroverso fletido, regular, tamanho normal. Teste de urina para gravidez negativo, ou seja, ela não está grávida outra vez. Sai, Caetano. Ela não está grávida outra vez. E aí, o exercício está pedindo para a gente duas principais hipóteses diagnósticas para o caso, condutas investigativas e tratamentos. Né? Eu consigo aqui racionalizar uma, que é a síndrome de Sheehan, que acontece porque, basicamente, a fisiopatologia, ou o que eu posso entender sobre isso, essa paciente tendo tido um sangramento importante no momento do parto, ela deixa de irrigar a hipófise, né? E ela deixa de irrigar as duas partes da hipófise, então ela deixa de receber, a hipófise acaba por sofrer necrose, ela deixa de receber estímulo como prolactina, ela acaba por não ter leite, ela deixa de receber estímulo thyroid stimulating hormone, ela acaba por ficar hipotireoide, por mais que aqui a gente tenha tireoide normal, mas a gente não testou, né, não identificou, não fez teste. E o fato de teste de urina para gravidez estar negativo ajuda bastante a gente, né, que seria um diagnóstico diferencial. Né, ela estar grávida outra vez, e aí a gente está tendo todas essas alterações fisiológicas na paciente, mas síndrome de Sheehan é a síndrome que eu posso raciocinar. São duas hipóteses, né, duas principais, e aqui eu tenho síndrome de Sheehan, de fato, né, mostrado na resposta aqui, vou marcar em azul. E, bom, conduta investigativa, obviamente, que é a ressonância magnética, para observar lá na célula túrcica se eu tenho alguma alteração na hipófise, né, como restrição da difusão da água, como... Bom, restrição da difusão da água, má captação de contraste, etc. Dosagem de hormônios hipofisários ou teste com GnRH, né, gonadotrophin Releasing Hormone. E, para tratar, reposição com levotiroxina, estrógenos e progesterona, porque eu preciso voltar a estimular essa mãe, né? A progesterona e os estrógenos já vão, por si só, estimular a mama para que ela possa amamentar e dá para corrigir essa condição. E o outro diagnóstico é síndrome de Asherman, que é uma condição que eu não conheço, não entendo muito bem o que é, mas em algum momento vou entender, né? Mas para identificar histeroscopia, histerosalpingografia, histerossonografia ou ressonância magnética, né? Uma afetação que provavelmente está acometendo os ovários e o útero, certo? Qual que é a lesão apresentada aqui, né? Miose, né? Mas isso não é lesão, né? Catarata, cara, tá muito claro aqui o fundo do olho, e eu não pude perceber. Catarata nuclear e catarata periférica. Então a nuclear fica aqui no centro e a periférica apresenta pra gente esse padrão radiado, né? Eu acabei de me lembrar dessa lesão. Eu não lembrava mais. Errei, né? Principais antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Eu vou citar paroxetina, fluoxetina, escitalopram e acho que tá bom, né? Fluoxetina, paroxetina, sertralina e citalopram, né?
Então tá bom. Tal é o ligamento mais acometido nas entorses de tornozelo. Qual o mecanismo mais comum e o tratamento? Eu não me lembro qual que é a resposta para essa pergunta, né? Eu estudei isso bem por cima, que foi em traumatologia, mas é importante que eu saiba agora, sobretudo acompanhando o Dr. Marcos, né? Então, o ligamento talofibular anterior, né? Tá aqui o ligamento. O mecanismo é entorse lateral, né? O pisar de lado com o pé. E tratamento é Price. P é proteger a função com muleta, né? R é repouso, I é ice, que é de gelo, C é de compressão e E é de elevação do membro, né? Então, ligamento talofibular aqui anterior, o mais lesado, e ele vai lesionar por causa desse entorse lateral. O que está sendo mostrado no 2? No 2 está sendo mostrado para mim esse aqui eu imagino que seja um músculo elevador da pálpebra e esse daqui é o músculo reto superior, né? Então, músculo reto superior, tá certinho. Sistema nervoso central, escala de Coma de Glasgow, resposta verbal. Então, como é que a gente pontua a resposta verbal no Glasgow? Eu faço aquele esquema de entender que aqui é 4, aqui é 5, aqui é 6, né? Aqui é na musculatura já que eu estou apontando para o pescoço. E então, se são 5 pontos, eu vou ter resposta verbal completa, né? Resposta verbal espontânea, pontuando 5. Pontuando 4, eu vou ter o paciente falando. Pontuando 4, eu vou ter o paciente confuso, né? Pontuando 3, eu vou ter o paciente falando palavras sem sentido, né, mas ainda produz palavras. Pontuando 2, eu vou ter o paciente produzindo somente sons. E pontuando 1, né, cada um pontua 1, máximo. Eu vou ter o paciente não emitindo qualquer som. Né? Então, orientado, desorientado ou confuso, palavras inapropriadas, palavras incompreensíveis e sem resposta alguma. Certo? Certinho. Lavagem de mãos é uma técnica fundamental para reduzir a disseminação de infecções. A partir disso, coloque em ordem a sequência correta para esfregar as mãos. Né? Então, a palma direita sobre o dorso esquerdo não é isso. Não é a primeira coisa. Dorso dos dedos para as palmas opostas com os dedos fechados. Não é isso. Então, primeiro aqui, a gente sabe que é E, né? As mãos palma contra palma, certo? Depois vai acontecer as mãos palma contra palma com os dedos entrelaçados. Depois com a mão atrás, né? Então a gente sabe aqui que o que está dando para mim, o único que está dando aqui para mim essa possibilidade é o E, D, A aqui na resposta C. E a resposta correta é a B. A resposta correta é a B. Então vamos lá. Palma contra palma, depois a palma direita sobre o dorso esquerdo, com os dedos entrelaçados, então vice-versa. Depois palma contra palma com os dedos entrelaçados. Depois dorso dos dedos para as palmas opostas, com os dedos fechados. Dorso dos dedos para as palmas opostas. Aqui, né? Depois cada polegar rotacionalmente. Não, dorso dos dedos para palmas, dorso dos dedos fechados. Depois cada polegar rotacionalmente, né? Mas aqui não é a lavagem de mãos para cirurgia, né? Essa é uma lavagem de mãos que deve ser feita no consultório, uma lavagem de mãos mais simples. Vou colocar que eu errei. Na insuficiência aórtica grave, o fluxo regurgitante pode fechar parcialmente o folheto mitral, simulando um sopro de estenose mitral. Trata-se do sopro de Austin Flint, né? Austin Flint, então, tá voltando, né? A minha aórtica falha, ela falha tão gravemente que o jorro de sangue é tão grande que acaba por pegar o folheto da mitral. Né? Insuficiência aórtica, achados de exame complementares inespecíficos compatíveis. Então, no eletrocardiograma, o que eu vou ter? Na insuficiência aórtica, provavelmente no eletrocardiograma, eu vou ter hipertrofia ventricular esquerda. Sinais de hipertrofia ventricular esquerda. E na radiografia do tórax, eu posso ter como vai sobrar sangue também na aurícula, eu posso ter sinal do duplo contorno, eu posso ter sinal da bailarina, eu posso ter esses achados aí. Né? Sinais de sobrecarga de VE, cardiomegalia grave com aumento do VE
E aí a gente não está falando de átrio, a gente está falando mais do ventrículo esquerdo de fato. Eu vou colocar como errei essa. Composição da parede bacteriana de gram-negativas. Então, nas gram-negativas, as gram-negativas têm uma composição de parede mais complexa. Eu tenho poros na parede, esses poros são alvo, esses poros podem sofrer mutação e impedir a passagem de fármacos. Eu tenho primeiro uma parede celular externa, uma membrana externa, depois eu tenho, aí mesmo já tenho poros, depois eu tenho um espaço periplásmico, depois eu tenho uma outra parede, mais poros, né? Então, dupla camada, uma interna de peptidoglicanos, outra externa de LPS, né? Lembrar disso então. Uma interna de peptidoglicanos e outra, uma interna de peptidoglicanos e outra externa com lipopolissacarídeos, são os nossos açúcares. Não é isso? Vou colocar essa como errei. Tira a mão daqui, tá? Escala de Coma de Glasgow, abertura dos olhos. Né? Então, eu vou ter abertura dos olhos espontânea, pontuando 4. Eu vou ter abertura dos olhos com estímulo sonoro, chamando o paciente, pontuando 3. Eu vou ter abertura dos olhos com estímulo doloroso, pontuando 2. E eu vou ter não abertura, pontuando 1. Ao comando verbal, espontânea, dor, sem resposta. Nos brônquios só existem receptores beta-2. Se dermos um agonista seletivo beta-2 como salbutamol, provocamos broncodilatação. Né? Então, os broncodilatadores funcionam exatamente assim, né? Estimulando receptores beta-2, broncodilatação. Escreva o nome da manobra e a função. Acredito que essa seja a manobra de Burp, né? Manobra de Burp. E a função é dar mais espaço, facilitar a passagem do tubo, ele dá mais espaço para o tubo entrar. Manobra de Burp, útil para melhorar o acesso ao tubo orotraqueal. Eu vou pegar você, pá. Sai daqui. O que a gente está vendo nessa condição, né? Então, sinal do grão de café. Aqui eu tenho obstrução intestinal, né? Provavelmente um válvulo de sigmoide. Bem bonita essa imagem. Sendo mostrado no 5 aqui. Eu imagino que o tálamo, né? Então, o tálamo mesmo. Resposta motora. Então, resposta motora são 6, né? O paciente responde a comandos, pontua 6. O paciente flexiona mediante estímulo doloroso. Não, identifica estímulo doloroso, pontua 5. O paciente flexiona ou tira, né, do estímulo doloroso, pontua 4. O paciente flexiona de maneira errônea, né, flexiona aleatoriamente, pontua 3. Paciente em extensão, pontua 2. E paciente que não movimenta at all, pontua 1. Flexão anormal, extensão, flexão normal do membro estimulado, localiza o estímulo e ao comando verbal ele eleva os braços e tal, obedece comandos, né? O que está sendo mostrado no 3 aqui, uma estrutura bem lá embaixo, né? Eu imagino que aqui seja o trigêmeo e essa estrutura imagino que seja o nervo abducente, né? Nervo abducente, então é isso mesmo, tá aí. Amilase sérica, o exame mais solicitado para identificar ou descartar pancreatite aguda, com elevação entre 2 a 12 horas do início da lesão. Ela permanece elevada, com elevação entre 2 e 4 horas, né? E ela permanece elevada entre 2 e 12 horas. Os problemas são que ela não se eleva na PA produzida por hipertrigliceridemia e se eleva falsamente em caso de parotidite ou em caso de um monte de outras afetações. Né? Lembrar que a amilase é super não específica, né? Sensível, mas não é específica. Agora, se eu fizer solicitação de amilase e lipase e observar o resultado desses dois exames em conjunto, aí sim, aí eu tenho sensibilidade de 90% e especificidade de 95%. Né? Ela se eleva entre 2 e 12 horas e permanece elevada entre 3 e 5 dias. Eu errei muito grandemente aqui. Faz tempo que eu não respondo essa pergunta. Mais um sinal do grão de café, né? Volvo de sigmoide. Vamos lá. Aqui no 3 eu tenho um músculo reto inferior, né? O oblíquo inferior também está junto aqui. Eu vou ter que colocar essa como errei, porque o oblíquo inferior também está junto naquela lesão.
Sistema nervoso central, escala de Coma de Glasgow, tenho 15 pontos, né? O paciente pode pontuar de 3 a 15, lembrando que se ele tiver pupila não reativa ao estímulo fotomotor, eu vou tirar um ponto, né? Então, se ele tiver um dos olhos sem reação pupilar, eu tiro um ponto. Se ele tiver o outro olho sem reação pupilar, eu tiro mais um ponto. Então, na verdade, a pontuação nesse momento que foi atualizada pelo ATLS, ela vai de 1 a 15 e não de 3 a 15, como era no momento anterior, né? Estudo das condutas para fratura de fise, né? Epifisiólise. Salter Harris 1, 2, 3, 4 e 5. Isso aqui é importante também para o serviço que eu vou acompanhar do Marcos, Dr. Marcos. E Salter Harris 1. Salter Harris 1 vai acontecer quando a lesão for difícil de ver, né? Então eu não consigo identificar a lesão ali, mas o paciente está me reclamando de dor, ele tem uma clínica de epifisiólise, mas eu não consigo ver de fato. Salter Harris 2 é o above, então está no osso acima, né, da minha placa epifisária. Salter Harris 3 é o lower, então está abaixo. Salter Harris 4 é o through, então atravessa as duas partes, né? Eu tenho fratura na região inferior e tenho fratura na região superior ao disco epifisário. E Salter Harris 5, eu tenho lesão cominutiva, né? Eu sumi com o disco epifisário, grudou tudo. Então é basicamente isso. Eraser, né? Apagou. O S é straight across, que é cruzando ele mesmo assim, né? Tinha que ter falar das condutas, né? Então, redução fechada em gesso no 1, no 2. No 3, eu já vou ter redução aberta com cirurgia e fixação. Redução aberta com cirurgia e fixação interna no 4. E cirurgia no Salter Harris 5 para tentar fazer reconstrução ali. Então, esse aqui é catarata. Vai ser repetido para a gente aí quantas vezes for necessário. Defina abdômen agudo, uma afetação em que o paciente tem muita dor abdominal e que requer atendimento médico emergencial, seja este clínico ou cirúrgico, né? Não necessariamente terapia cirúrgica aqui, né? Eu posso ter condições em que há abdômen agudo, obstrutivo, por exemplo, mas não precisa de cirurgia para poder corrigir. Está escrito em geral requer terapia cirúrgica. Assinar a resposta correta em relação ao abdômen tábua. É uma manifestação precoce na úlcera duodenal? Sim. Associa-se frequentemente a perfuração de úlcera péptica? Sim. Aqui não é uma manifestação precoce da úlcera duodenal, não, né? Demora bastante para a gente ter a irritação peritoneal e abdômen tábua. É uma frequente manifestação da cirurgia abdominal laparoscópica? Aqui pode ser. Manifesta-se frequentemente no curso inicial da obstrução intestinal. Não, no curso inicial não, um pouco depois, né? Eu acho que eu vou responder aqui, né? Associa-se frequentemente à perfuração de úlcera péptica. Alternativa B correta, tá certinha. Mas ele não fala por que a C, por exemplo, tá errada. Pergunta do Sanar. Esse aqui é o sinal de Battle, né? Sugere para mim hemorragia, né, intracraniana e na fossa posterior. Então, fratura da base do crânio, né? Consagramento. É a doença valvar que mais está associada à hemóptise. A doença valvar que mais está associada à hemóptise. Imagino o cálculo que seja. Não sei. Estenose mitral, claro. Se tiver estenose mitral, eu tenho regurgitamento, né? Eu tenho congestão pulmonar. Se a estenose mitral for muito aguda, pode voltar sangue, de fato, né? Sangue fludar os alvéolos e sangue acabar sendo expelido. Mas eu errei a pergunta. Qual das alternativas abaixo está incorreta em relação à localização da isquemia do infarto através do eletrocárdio? Parede anteroseptal, V1, V2, V3, talvez. Parede anterior, V1, V2, V3, V4, legal. Parede inferior, D3, D2, D3 e AVF, sim. Parede dorsal, derivações D1 e AVL. Ventrículo direito, derivações
Parede dorsal D1 AVL? Não, isso aqui é parede lateral alta, né? Então é a D. Opção errada é a D. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Parede dorsal e andorsal. Imagem em espelho em V1 e V2, ou V1 a V5, ou supra-adjacente em V7 e V8. Né? Lateral alto é que é D1 e AVL. E a gente conseguiu acertar essa pergunta. A palpação na semiurgia cardiovascular, estamos avaliando o frêmito, estamos avaliando o ictus, a extensão do ictus, estamos avaliando o pulso também na semiurgia cardiovascular, está pensando em pulso periférico, está pensando em pulso venoso, está pensando em bastante coisa, né? E essa eu vou suspender. A lavagem de mãos é uma técnica fundamental, essa já foi. Descreva o traçado, ritmo e frequência. Né? Então aqui eu vejo 3 ondas e um QRS, 3 ondas e um QRS. Só que essa onda não está com um padrão muito bonito não. Né? Poderia dizer sim que é uma fibrilação. Acho estranho é um flutter. Acho estranho esse flutter ter uma frequência cardíaca muito baixa. Né? Talvez seja uma fibrilação de baixa resposta. Fibrilação atrial sem alta resposta. Fibrilação atrial de baixa resposta. E eu acho que eu vou ficar com fibrilação atrial mesmo. Mas é flutter. Eu vou ficar com fibrilação, mas é flutter. Então lembrar dessa imagem, né? Padrão de faca, que está tão irregular na imagem que eu acabei me confundindo um pouco, né? Porque eu imagino que essas ondas F seriam mais bonitas. E 60 BPM também não estava esperando um flutter com 60 BPM não. Né? Mas a ideia é essa mesmo, é um flutter atrial. Errei essa. Insuficiência aórtica, achados de exame complementares inespecíficos compatíveis. Então, eletrocardiograma, exame complementar inespecífico, né? Mas é compatível. Então, eu vou ter sinais de sobrecarga de ventrículo esquerdo. E radiografia de tórax, posso ter cardiomegalia. Inespecífico para insuficiência aórtica, mas é compatível. Eu vou fazer ultrassonografia e vou identificar que esse paciente tem insuficiência aórtica e tem regurgitamento valvular. Certo? Na insuficiência aórtica grave, o fluxo regurgitante pode sopro de Austin Flint, já respondemos essa. Composição da parede bacteriana de gram-negativas. Então eu tenho uma parede interna de peptidioglicanos e uma parede externa de LPS, no meio uma membrana, um espaço periplásmico, né? Então periplasmic space, lipoproteins aqui, membrane protein, e aqui lipopolissacarídeos, né? É isso mesmo. Peptidioglicanos, lipopolissacarídeos. Fraturas expostas são classificadas segundo Gustilo e Anderson, né? E serve para eu estabelecer a conduta. Agora, qual que é a classificação? Não me lembro, né? Não me lembro exatamente como fazer. Mas Gustilo e Anderson, estabelecer medidas de antibiótico profilaxia e tratamento de estabilização. Então, tipo 1, eu vou ter a ferida. Lembrando que a gente está falando de fratura exposta. Tipo 1, vou ter ferida até 1 centímetro, lesão de partes polis mínima, contaminação mínima. E no tipo 1 eu vou fazer um antibiótico de primeira escolha, fazer redução, fazer antibiótico de primeira escolha, de primeira geração, cefalosporina de primeira geração, cefazolim. Né? No tipo 2, uma ferida de 1 a 10 centímetros, tem certa lesão de parte mole. E aqui eu tenho... Pode ser que eu tenha fratura transversa ou oblíqua com mínima cominuição, certo? Pouca lesão cominutiva ali, estragando de fato o osso. E aí no tipo 2 eu também vou fazer antibiótico de primeira... Eu vou fazer cefalosporina de primeira geração também. No tipo 3 eu tenho uma lesão maior do que 10 centímetros, então essa é a marca, né? 1 centímetro até 10 centímetros, maior do que 10 centímetros, num caso de trauma de alta energia, ou então eu posso ter adequada cobertura... Não é isso não, do tiro, né? Eu acho que sim, talvez, na verdade. No paciente com, aqui ó, área rural, paciente que é de área rural ou tomou tiro, eu vou fazer o cefazolim, vou fazer um aminoglicosídeo também e outra penicilina, né? Então pode ser penicilina intramuscular. Abertura dos olhos, já acertamos essa. A respeito das doenças infecto-contagiosas, julgue o item a seguir. Geralmente o vírus da hepatite A infecta o organismo por via oral, o que origina uma infecção aguda, contagiosa e autolimitada. Esse vírus é excretado nas fezes.
Logo, a hepatite causada por esse agente está diretamente relacionada ao padrão de saneamento da região. Perfeito, né? Perfeito, resposta A. Uma assertiva perfeita. Aqui já respondemos. Diferenciação na ausculta de um sopro de insuficiência tricúspide aguda de crônica, né? Então, na insuficiência tricúspide aguda, eu vou ter esse sopro sendo protossistólico. E na crônica eu vou ter ele sendo holossistólico, né? Verificar a duração. Agudo é protossistólico, crônico é holossistólico. Está sendo mostrado no 3, músculo reto inferior e músculo oblíquo inferior. Causa de estalismo de abertura tricúspide, estenose tricúspide. Icterícia com aumento de bilirrubina indireta está relacionada com todas as situações abaixo, exceto. Então, onde é que eu não vou ter bilirrubina indireta? Na anemia hemolítica eu vou ter, hipoalbuminemia, talvez eu tenha, nutrição parenteral prolongada, síndrome de Rotor, síndrome de Gilbert. Eu acho que Gilbert, eu não tenho bilirrubina indireta. Essa bilirrubina aqui é direta, o problema está na excreção. Mas na verdade é Rotor. Então a síndrome de Rotor é uma desordem genética que em canais da superfície biliar da membrana hepatocitária tem dificuldade para excretar a bilirrubina direta, conjugada, para o interior do canarículo biliar. Então Rotor é a síndrome que eu tenho dificuldade para excretar. E Gilbert é a síndrome que eu tenho dificuldade para conjugar, certo? Vamos colocar como errei essa. A amilase sérica mais utilizada para identificar diagnóstico de pancreatite aguda. Ela se eleva entre 2 a 12 horas e permanece elevada entre 3 a 5 dias, certo? Dor insidiosa, precedido de parestesia antes de erupção. Localização radicular, metamérico em hemicinturão. Tipo urente, terebrante ou punçante. Evolução em dias, né? Evolução no tempo contínuo ou intermitente, pode ser. Predomínio de horário noturno. Exacerbantes, movimentos do tronco, inspiração profunda e tosse, né? Porque a afetação ali é nos nervos. E aí quando eu estirar, quando eu fizer a inspiração profunda, eu vou estimular. E acompanhantes antes deste quadro da dor, eu vou ter tido erupções papulovesiculares que podem acabar por estourar. A gente está falando de varicela zoster, né? Herpes zoster. Dor neuropática da varicela zoster. Vírus da herpes zoster. Certo? Isso aqui já foi. E aqui, síndrome de Rotor. É a síndrome que a gente estava buscando. Colúria no exame de urina significa hemólise? Não. Insuficiência hepática? Acho que não. Presença de necrose hepatocelular? Não é exatamente isso. Elevação da fração direta da bilirrubina no soro. Colúria, certo? Então, está sobrando bilirrubina direta, está sendo excretada. A resposta certa é a D. O receptor abaixo tem localização intracelular. Glicocorticoide é o glicocorticoide mesmo. Glicocorticoide mesmo tem receptor intracelular. Parâmetros da gasometria de uma alcalose metabólica pura. Né? Então, eu vou ter um pH de maior do que 7,45, alcalose, certo? Um bicarbonato baixo. Né? Então, meu bicarbonato vai estar baixo porque ele vai ter sido utilizado para buferizar. Então, vou ter o bicarbonato mais baixo do que 22. Se não me engano, essa é a referência. Opa, alcalose, meu irmão. Alcalose, pH maior que 7,45. Não, errou. E acho que essa pode ser a última pergunta. Homem de 58 anos de idade. Dá entrada no pronto-socorro queixando-se de dor torácica retroesternal, iniciada há 30 minutos sem irradiação, associada a náuseas. De antecedentes, tem hipertensão arterial secundária, hipertensão arterial sistêmica compensada em uso de losartan, nega tabagismo ou etilismo. Tem história familiar de acidente vascular cerebral em pai e irmão. Ao exame físico, apresenta regular estado geral, lúcido com face de dor. Exames laboratoriais apresentam 90 de frequência cardíaca, PA de 120/70, está normal. Frequência respiratória de 20, saturação 94 e IMC 25, ele não é gordinho. Ausculta respiratória sem alterações, ausculta cardíaca com ritmo cardíaco regular, bulhas hipofonéticas em 2 tempos, sem sopros. Abdômen sem alterações. Logo na entrada, a enfermagem realiza eletrocardiograma apresentado a seguir. Após o manejo inicial, o paciente foi internado no UTI e seguia estável, monitorizado, evoluindo 72 horas com piora súbita do quadro, com PA 60/40.
frequência cardíaca de 100, saturação de 89. O que, que aconteceu, né? Por que, que essa PA foi para 60-40? No momento do exame físico, apresenta sopro pansistólico alto, audível em borda external esquerda baixa, além de estertores crepitantes até ápice de pulmões. O paciente é entubado e são iniciadas medidas para estabilizar o quadro hemodinâmico. Considerando o relato no caso, indique a hipótese diagnóstica mais provável e terapia específica mais adequada. Então, esse aqui dá para responder sem olhar para o eletro. Né? Sem olhar para o eletro dá para responder, mas a gente vai dar uma olhadinha no eletro para ver o que ele está mostrando. Então, vou olhar para D1, D2 e AVF, né? Primeiras coisas que eu olho. E aqui eu tenho supra, né? Aqui eu tenho supra desnivelamento do segmento ST, eu tenho supra em AVF também. Aqui eu tenho, em AVR eu tenho infra, mas aqui pode ser espelho, né? Se eu tenho supra, eu tenho que me ligar no supra. Eu tenho supra também aqui na parede lateral, um pouco de supra na parede lateral aqui. D3 está mostrando supra também, parede inferior. D2, D3 e AVF, né? Parede inferior, talvez eu tenha até afetação de VD. Mas o que aconteceu com esse paciente é que o septo rompeu. E quando o septo rompeu, ele vai apresentar esse sopro pansistólico, né? No momento da contração do ventrículo esquerdo, que é muito mais forte do que o direito, se o septo está rompido, o sangue passa para o outro lado. Então, é isso que está acontecendo com o meu doente, né? Ruptura do septo interventricular. Eu não tinha visto que precisava terapia específica, mas cirurgia de emergência com certeza, sem dúvida alguma, cirurgia de emergência. E essa foi a última questão respondida gravada, né? Vou conseguir responder as questões. Acredito que eu tenha várias ainda. Bom, aqui. Acredito que eu tenha várias ainda. Ainda tenho 77.